Sinta-se acolhido neste instante. Respire fundo e permita que cada detalhe do dia comece a se dissolver suavemente, como tinta que se mistura à água. O mundo lá fora pode continuar girando, mas aqui, neste espaço, só existe silêncio, calma e o tempo que se expande como um horizonte sem fim. Feche os olhos. Imagine que você não está mais onde sempre esteve, mas em um lugar onde o ar é leve, quase transparente, e onde cada sopro parece carregar notas de uma música invisível. É como se a própria vida tivesse decidido desacelerar apenas para que você pudesse descansar. Você sente seu corpo repousar com suavidade, sem peso, sem resistência. A cada respiração, percebe que algo dentro de você se abre. Uma clareira silenciosa. Um espaço de luz onde nenhuma preocupação consegue entrar. É nesse espaço que a sua jornada começa e, de repente, você percebe que está diante de um mar imenso, tranquilo, refletindo não apenas o céu, mas também algo que parece vir de dentro de você. A superfície brilha como vidro líquido e o vento sopra em ondas delicadas, conduzindo seus passos para um novo destino. À frente, você enxerga jardins suspensos sobre a água. Não são feitos de terra comum, mas de energia viva, como se cada pétala fosse sustentada pelo próprio sopro do tempo. Passarelas de cristal se estendem, guiando seus pés em silêncio. A cada passo, você sente como se estivesse caminhando sobre memórias luminosas. Flores flutuam ao redor, pétalas translúcidas que mudam de cor conforme o vento toca sua superfície. O ar tem cheiro de mel, de lavanda, de relva fresca, e cada fragrância se alterna com suavidade, embalando sua mente como uma melodia invisível. Você percebe que não há pressa. Nada exige esforço. Aqui o tempo não cobra, apenas acolhe. Mais adiante, pássaros cintilantes cruzam o céu noturno, deixando rastros luminosos, como se fossem pinceladas em uma tela infinita. A lua surge, enorme e próxima, refletida em centenas de superfícies. Nas águas, nas flores, nas pontes de cristal. É como se existissem muitas luas, espalhadas apenas para iluminar sua caminhada. Nuvens suaves começam a deslizar sobre o oceano, véus leves que não escondem, apenas envolvem. Entre elas, pequenas embarcações sem tripulantes passam lentamente, como se fossem mensageiros do silêncio. Você se senta sob uma árvore luminosa, suas raízes mergulhadas no mar cristalino, suas folhas ressoando como sinos quando a brisa passa. Ali, o silêncio não é ausência, é presença. Você ouve notas sutis, o sopro do vento, o murmúrio da água, o zumbido distante de esferas luminosas que flutuam entre as flores. Cada som é parte de uma orquestra invisível que toca apenas para você. E enquanto observa, percebe que tudo respira junto. O mar, as árvores, as flores, as aves, a própria noite. É uma única respiração, profunda, lenta, acolhedora. Seu corpo se sincroniza a esse ritmo, e pela primeira vez em muito tempo, você sente que está exatamente onde deveria estar. Um lago surge no centro dos jardins, perfeitamente circular. Sua superfície é um espelho que não reflete apenas o presente, mas também memórias distantes e sonhos que ainda não nasceram. Você olha para dentro dele e vê fragmentos do passado,
vislumbres do futuro, e percebe que ali o tempo não é uma linha, mas um oceano tranquilo, onde tudo coexiste em paz. As flores do lago começam a se abrir, uma a uma, brilhando como lanternas suspensas. O céu acima se enche de estrelas tão próximas que parecem querer descer para tocá-lo. É impossível distinguir onde começa o céu e onde termina a água. Você está entre dois espelhos infinitos. Uma brisa suave o envolve, como braços invisíveis que sabem exatamente o que você precisa. E você entende, sem palavras, que não está só. Nunca esteve. A vida inteira, de alguma forma, o trouxe até aqui, até este instante de serenidade absoluta. Então você se deita entre pétalas flutuantes, macias como veludo, perfumadas como um sonho. Seus olhos se fecham, não porque estão cansados, mas porque confiam, e o que resta é apenas paz. O mundo continua respirando suavemente ao seu redor, velando seu descanso, guardando sua alma. E no fundo do coração, você sabe, esse lugar sempre estará aqui esperando por você. Nos momentos em que precisar reencontrar a calma, o silêncio e a leveza que existem dentro de si. Enquanto você descansa nesse leito de pétalas flutuantes, algo começa a mudar ao seu redor. Não é brusco, não é repentino, é como o nascer do sol, lento, delicado, inevitável. A sensação é de que o jardim quer lhe mostrar ainda mais, como se houvesse segredos guardados apenas para aqueles que se permitem mergulhar no silêncio. Você abre os olhos suavemente e percebe que o céu, antes estrelado, começa a se transformar. As estrelas não desaparecem. Ao contrário, descem devagar, como se estivessem caindo em forma de gotas cintilantes. Elas se dissolvem na água, e cada toque cria ondas suaves de luz que se espalham pelo lago, iluminando-o por dentro. Então você nota que o lago já não é apenas um espelho. Ele se ergue, lentamente, como se fosse uma esfera suspensa no ar, sustentada por forças invisíveis. Dentro dessa esfera líquida, pequenos peixes dourados nadam em círculos, deixando rastros brilhantes que parecem desenhar constelações. É como se o céu tivesse decidido morar dentro da água. Você se levanta, ainda leve, e caminha até uma ponte que surge diante de seus olhos. Não é feita de pedra, nem de cristal, mas de vento condensado. Cada passo é firme, mas ao mesmo tempo suave, como caminhar sobre nuvens. O vento a sustenta, e cada sopro emite notas musicais, como flautas distantes que se harmonizam com os batimentos do seu coração. No meio da ponte, você para e olha ao redor. À esquerda vê um campo de flores luminescentes que se abrem apenas à noite, pulsando em tons de azul e lilás, como se respirassem. À direita, uma cascata suspensa flui de lugar nenhum, derramando água dourada que se dissolve antes mesmo de tocar o mar. É como se a própria realidade tivesse se tornado maleável, moldada pela suavidade do instante. E então, o vento sussurra algo. Não são palavras que você entende com a mente, mas com o coração. É como uma voz suave dizendo: aqui o tempo não o apressa. Aqui você pode ser apenas presença. Você continua atravessando a ponte, que ao final dela encontra uma clareira envolta em névoa translúcida. No centro, há uma árvore gigantesca, tão antiga, que parece carregar memórias de mundos esquecidos.
Suas raízes não estão presas à terra, mas suspensas no ar, entrelaçadas em formas que lembram uma rede acolhedora. Pequenas esferas de luz repousam entre os galhos, como lanternas vivas que o observam em silêncio. Ao se aproximar, você sente que essa árvore não é apenas um ser vivo, ela é guardiã do lugar. Cada folha que balança, cada som suave que emite carrega histórias, não apenas suas, mas de todos os que já buscaram repouso e paz. E nesse instante, você percebe que também é parte dessa memória. Sentar-se sob sua sombra é como voltar para casa depois de uma longa viagem. Não há exigências, não há cobranças. Só existe a sensação de que tudo está em equilíbrio. Você fecha os olhos novamente e, sem esforço, o mundo inteiro parece respirar através de você. Aos poucos, você sente que a árvore guardiã o envolve como em um abraço invisível. Seu corpo se torna ainda mais leve, e uma sensação de pertencimento cresce dentro de você, como se cada raiz, cada folha, cada fragmento daquele lugar reconhecesse a sua presença. Quando abre os olhos, percebe que um novo caminho se abre diante de si. Não é de pedra nem de cristal, mas formado por flores luminescentes que se acendem à medida que você avança. Elas brilham em tons suaves de azul e lilás, como pequenas estrelas que escolheram descansar no chão para guiar seus passos. A trilha o leva até uma construção etérea, quase transparente. À primeira vista, parece uma biblioteca, mas não há paredes sólidas, nem livros. No lugar deles, correntes de ar circulam em movimentos delicados, sussurrando histórias antigas. Cada sopro carrega lembranças de tempos distantes, vozes suaves que falam de sabedoria esquecida. Você se aproxima e escuta. Não são palavras que precisam ser entendidas, mas sentidas, como se o vento lhe entregasse conhecimento em forma de calma. Seguindo adiante, o viajante encontra uma clareira silenciosa. Aqui não há som algum, nem o vento nem a água, nem sequer sua própria respiração parecem existir. É um espaço onde o silêncio absoluto se transforma em melodia invisível, permitindo que você sinta o que há além dos ruídos do mundo. O vazio não assusta, pelo contrário, conforta. É como se esse silêncio fosse o ponto de origem de todas as coisas. De repente, pétalas começam a dançar no ar. Milhares delas flutuam, movendo-se como se obedecessem a uma música secreta. Elas formam ondas suaves, contornos luminosos, espirais que se desfazem em cores. Você estende a mão e uma delas pousa suavemente em seus dedos. Fresca, leve e viva. Ao tocá-la, você sente como se tivesse recebido uma lembrança doce de tempos felizes. Logo à frente, um arco imenso feito de cristal cintilante se ergue. Ele parece pulsar, como se tivesse coração. Ao atravessá-lo, uma onda suave percorre seu corpo. Por um instante, você revive memórias esquecidas e vislumbra momentos futuros. Não há medo no que vê, apenas compreensão. Você entende que o tempo não é uma linha rígida, mas um rio que pode ser atravessado em múltiplas direções. Mais adiante, lanternas vivas flutuam, iluminando um corredor que parece não ter fim. Cada luz é um pequeno organismo, respirando e piscando em tons dourados, como vagalumes que decidiram permanecer no ar para sempre.
Elas não apenas iluminam o caminho, mas também o acompanham, como se celebrassem sua presença naquele espaço. Ao final desse corredor, você chega a um lago suspenso no ar. A água não cai, não escorre. Ela se mantém em uma esfera cristalina, flutuando suavemente, como se fosse protegida por forças invisíveis. O viajante seguiu sua travessia, deixando para trás o ponto onde a ponte parecia dissolver-se no infinito. O vento agora se tornava uma melodia suave, como se cada passo fosse uma nota tocada pelo próprio cosmos. O caminho diante dele não era mais visível, mas ele sentia a presença de algo acolhedor e seguro, como se o vento tivesse moldado a estrada à sua medida. À medida que caminhava, o horizonte se transformava novamente. As nuvens que antes flutuavam abaixo da ponte começaram a se dissipar, revelando uma vastidão serena de campos ondulantes. As cores do céu se mesclavam em tons de lilás e dourado, criando uma paisagem etérea, onde o tempo parecia se perder. À sua frente, uma formação rochosa erguia-se delicadamente, coberta por uma vegetação de folhas prateadas que brilhavam ao toque da brisa. No topo dessa colina natural, o viajante avistou uma figura misteriosa, uma árvore de grandes raízes entrelaçadas, cujas folhas dançavam em um ritmo tranquilo, como se estivessem em sintonia com o movimento do universo. Ele se aproximou lentamente, sentindo-se atraído pela serenidade da árvore. Ao chegar perto, percebeu que suas raízes não estavam enterradas no solo, mas sim suspensas no ar, tecendo uma rede que parecia se conectar com as estrelas. O tronco da árvore era suave ao toque, como se tivesse sido esculpido pela própria luz. Ele se encostou nele e imediatamente sentiu uma onda de calor suave, como se a árvore compartilhasse sua energia com ele. Você chegou até aqui, uma voz suave disse, tão delicada quanto a brisa que acariciava a pele do viajante. A voz parecia surgir não de palavras faladas, mas de uma sensação profunda que invadia sua mente, como se fosse o próprio espírito do jardim. Eu estou em um lugar de paz, o viajante respondeu, embora não fosse necessário falar. Era mais uma resposta sentida do que dita. Este é um lugar onde o tempo se dissolve e os corações encontram descanso, disse a voz. Mas ainda há mais a descobrir, mais camadas de serenidade a explorar. A jornada nunca termina aqui. O viajante fechou os olhos por um momento, absorvendo essas palavras. Ele sentiu a suavidade da árvore penetrando seu ser, como se suas raízes tocassem algo profundo dentro dele. Ele não sabia exatamente o que, mas sentia que ali havia algo muito maior do que ele poderia compreender em palavras. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que o campo ao redor da árvore estava repleto de flores. Elas eram únicas, com pétalas transparentes que refletiam a luz como pequenos prismas. À medida que as flores se moviam suavemente com a brisa, elas emitiam um brilho suave, criando uma dança luminosa ao seu redor. O vento, que agora parecia mais um suspiro do universo, envolveu o viajante com carinho, guiando-o para o centro do campo, onde uma nova passagem se abria diante dele. Esta passagem era composta de fragmentos de luz, como se o próprio ar estivesse moldando um caminho para ele seguir. A luz não era ofuscante, mas suave, como se ele estivesse caminhando por entre estrelas. Cada passo aqui revela um novo aspecto da verdade que você carrega dentro de si. A voz falou novamente, parecendo vir de todas as direções ao mesmo tempo. Não há pressa, não há necessidade de chegar a um destino. Cada instante é uma descoberta. O viajante não hesitou. Sentiu que era hora de seguir. Seus passos eram suaves, mas seguros, e a cada movimento ele se sentia mais em harmonia com o lugar ao seu redor.
Ele não sabia para onde a passagem o levaria, mas confiava plenamente que ela o guiaria. E assim, ele continuou sua jornada, não em busca de algo, mas simplesmente em sintonia com o que o rodeava, permitindo-se ser conduzido pela calma do lugar e pela melodia silenciosa do vento. Cada passo parecia levá-lo mais fundo na serenidade, em um espaço onde a jornada nunca teria fim, pois a paz que ele buscava não era algo a ser alcançado, mas algo a ser experimentado, sentido e vivido em cada respiração, em cada movimento, em cada momento. Enquanto a ponte de vento desaparecia ao longe, o viajante sabia que havia encontrado algo muito mais valioso do que qualquer destino. Ele tinha encontrado, finalmente, o seu próprio caminho para a paz infinita. E o jardim, com sua serenidade eterna, continuaria a acolhê-lo, a guiá-lo e a ensiná-lo, para sempre. O vento começou a mudar, agora mais quente, como se a brisa tivesse coletado o calor do sol que nascia no horizonte distante. O viajante sentiu o toque suave da luz na pele, aquecendo lentamente seu corpo, como um abraço gentil da manhã. A cada passo que dava, as correntes de ar ao redor se transformavam em um jogo de luz e sombras, criando padrões dançantes sobre a ponte invisível. O céu, antes tingido de um azul profundo, começava a clarear, revelando tons dourados e rosados que refletiam sobre as nuvens abaixo dele. As nuvens que antes pareciam uma massa tranquila e cintilante, agora tomavam formas mais definidas, como montanhas suaves que se estendiam ao longe, acolhendo o viajante em sua jornada. Ele sorriu, sentindo-se ainda mais envolvido pela harmonia daquele lugar, onde a natureza parecia conversar em códigos que ele só agora começava a entender. À medida que avançava, a ponte se curvava suavemente, como se o conduzisse para um novo caminho. Nesse momento, ele viu algo inesperado. À sua frente, um campo de flores gigantescas começava a se revelar. Elas não eram flores comuns, mas enormes pétalas translúcidas que se abriam suavemente com o movimento do vento, lançando uma luz suave para o mundo ao redor. O viajante se aproximou, sentindo o perfume doce e profundo que emanava de cada flor. Algumas das pétalas se moviam ao ritmo do vento, como se estivessem dançando em um balé sereno e silencioso. Ele parou por um momento, observando o campo de flores com uma sensação de reverência. O som das pétalas ao se moverem era como uma melodia silenciosa, algo que tocava o fundo da alma, trazendo uma paz indescritível. Ele fechou os olhos, permitindo-se ser envolvido pelo aroma doce e pela tranquilidade daquele lugar. Cada respiração parecia limpar sua mente, deixando para trás qualquer preocupação, qualquer fragmento de ansiedade. Enquanto isso, o vento começava a tocar as flores com mais intensidade, como se o próprio jardim o convidasse a entrar. O viajante continuou caminhando, agora mais lentamente, permitindo que a brisa e as flores o guiassem. Ele não sabia ao certo para onde estava indo, mas sentia que não importava. O importante era sentir a jornada, não o destino. À medida que avançava, o campo de flores se abria para revelar uma grande estrutura à sua frente. Era um templo, mas diferente de qualquer templo que ele já tivesse visto. Não era feito de pedra ou de qualquer material sólido, mas de uma substância luminosa e fluida, como se fosse moldado pelo próprio ar. As paredes do templo se desvaneciam em suaves ondulações, como se o próprio edifício estivesse vivo. No centro, uma enorme fonte de água jorrava, mas, ao contrário de qualquer fonte comum, a água não caía. Ela flutuava para o alto, criando padrões em espiral, que se refletiam nas paredes brilhantes do templo. O viajante entrou sem hesitar. A sensação dentro do templo
era de uma paz profunda, quase espiritual, como se os próprios elementos ali presentes estivessem em perfeita harmonia. Ele caminhou até a fonte e observou as águas se elevando com a suavidade de uma dança ancestral, cada movimento fluido e sereno. O som da água era suave, quase hipnótico, como um canto longínquo que falava diretamente à sua alma. Ele se sentou no chão, sentindo a energia ao seu redor envolvê-lo, como se o templo o estivesse acolhendo. E foi ali, naquele momento de silêncio e leveza, que o viajante percebeu. Ele não estava mais buscando algo. Não estava mais à procura de respostas ou de um futuro distante. O que ele sentia ali, no coração daquele templo flutuante, era a aceitação do momento presente. O reconhecimento de que tudo que ele precisava já estava dentro de si. Com um suspiro profundo, o viajante fechou os olhos e entregou-se ao instante, permitindo-se ser embalado pela serenidade daquele lugar. Ele sabia, com uma clareza silenciosa, que os jardins flutuantes sempre estariam ali, prontos para recebê-lo sempre que ele precisasse. Não havia pressa. O tempo mais uma vez desacelerava ao seu redor, e assim, entre as flores e as águas que dançavam para o alto, o viajante encontrou seu lugar, não em um destino distante, mas em um espaço interior, onde a paz fluía como as águas do templo, onde o vento dançava ao ritmo da vida, onde o céu se abria para revelar um novo horizonte a cada passo. Sem pressa, ele descansou. Sem pressa, ele foi. Com o coração mais leve do que nunca, o viajante ficou por ali sentado em perfeita harmonia com o ambiente. As horas se diluíam ao seu redor, como se o tempo, naquela terra mágica, não tivesse mais importância. Ele sentiu uma estranha conexão com tudo. As flores que dançavam ao vento, as águas que flutuavam, o próprio ar que se movia suavemente. A sensação de pertencimento era avassaladora, como se tudo estivesse se alinhando em uma sinfonia eterna. O silêncio, tão profundo, não parecia vazio. Era recheado de algo indescritível, uma presença que preenchia o espaço sem esforço, como uma música silenciosa que ecoava no fundo de sua alma. Ele respirou fundo, deixando que essa paz envolvesse cada célula de seu ser sem resistência. Quando abriu os olhos novamente, algo havia mudado. As paredes do templo, antes etéreas e fluidas, agora estavam mais definidas, não mais como um reflexo do vento ou da luz, mas com uma textura tangível, quase sólida, como se estivessem manifestando uma forma física, mas ainda com aquela leveza, como se a matéria se diluísse em luz. Ele percebeu que a água que antes flutuava havia formado um pequeno arco-íris que se estendia por toda a sala. Era como se a própria essência daquele lugar estivesse respondendo à sua presença, como se ele fosse uma parte integral daquele ciclo. O caminho sonoro do Jardim dos Ecos o conduziu até uma elevação envolta por uma névoa dourada. Ali, pairando no horizonte, surgiu a imagem de uma cidade, mas não uma cidade como aquelas do passado. Não havia muros, prédios rígidos ou ruas de pedra. Havia apenas formas sutis flutuantes, como silhuetas de lembranças que ainda estavam por se concretizar. A cidade suspensa das presenças invisíveis era sustentada por colunas de luz que pareciam emanar diretamente do céu. Edifícios quase translúcidos se desenhavam lentamente no ar, como se estivessem sendo pintados por pincéis invisíveis. Cúpulas brilhavam com tons suaves de opala e âmbar,
e passarelas flutuavam como folhas levadas pelo vento. Ao adentrar a cidade, o viajante sentiu uma presença sutil ao seu redor. Não era solidão, mas companhia silenciosa. Algo ou alguém estavam ali. Ele sentia olhares gentis, movimentos delicados, mas não via rostos. Eram seres feitos de energia leve, que existiam entre o espaço e o tempo. Alguns se revelavam por instantes, vultos de luz em forma humana, brilhos que se curvavam ao seu passar, como se o reconhecessem. Essas presenças invisíveis não falavam com palavras, mas com sensações puras. A cada passo do viajante, ele sentia um toque emocional diferente, como se alguém o envolvesse com uma lembrança de acolhimento, de perdão, de alegria esquecida. A cidade era um lugar onde se encontravam não os corpos, mas as intenções, os gestos do coração, as energias sutis que nunca morrem. Em uma das avenidas flutuantes, ele passou por jardins suspensos, que pareciam capturar pensamentos, flores que se abriam de acordo com o que ele sentia. Uma emoção de gratidão fez nascer uma flor azul. Um sentimento de saudade revelou uma flor dourada, que tremulava levemente, como se também estivesse emocionada. Adiante, encontrou uma torre de silêncio absoluto, feita de um cristal fosco que absorvia todos os sons. Ao entrar nela, sentiu o tempo parar novamente, mas agora com outra nuance. Ali não havia nenhuma distração. Era um espelho da alma, e ao sentar-se ao centro, ele foi visitado por presenças que não podia ver, mas que sentia profundamente. Eram guias, fragmentos antigos de si mesmo, ecos de vidas passadas ou futuros possíveis. Essas presenças não ofereciam conselhos, mas saberes sem palavras. Ele simplesmente compreendia o que antes não sabia. Era como se partes dele estivessem sendo reunidas novamente, integradas com ternura. Ao deixar a torre, uma brisa suave o envolveu. E ao olhar para o céu, viu que estrelas haviam começado a descer, muito lentamente, flutuando pela cidade como lanternas vivas. Cada estrela parecia procurar alguém, e uma delas veio até ele. Pousou diante de seu peito e, ao tocar sua pele, transformou-se em uma tatuagem de luz, um símbolo antigo que ele ainda não conhecia, mas que imediatamente compreendeu. A marca dizia: "Você nunca esteve só." Com essa lembrança viva em seu coração, o viajante seguiu pelas ruas flutuantes da cidade. À medida que caminhava, os contornos da cidade começavam a se tornar menos visíveis, como se a própria cidade estivesse se dissolvendo, não por desaparecer, mas por ter cumprido seu papel. Ao fim da passarela final, havia uma escada de luz que subia entre as nuvens. Ele compreendeu que era hora de seguir. Respirou fundo, sentiu cada presença e subiu. Cada degrau era feito de lembrança e promessa. E no topo, o mundo mais uma vez se abriu diante de seus olhos, pronto para revelar o próximo jardim da alma. Após deixar a cidade suspensa das presenças invisíveis, o viajante desceu lentamente pela escada de luz que se dissolvia atrás dele a cada passo, como se o mundo se construísse e se apagasse ao ritmo da sua caminhada. À sua frente, estendia-se uma planície vasta e silenciosa, onde a grama era feita de fios prateados, que ondulavam como água ao vento. O céu, agora mais escuro, exibia uma tonalidade profunda entre azul e violeta, pontilhado por constelações que pareciam mover-se muito lentamente, como se dançassem uma coreografia antiga e esquecida. No centro da planície, erguiam-se portais abandonados, centenas deles, milhares talvez, não eram todos iguais. Alguns eram feitos de pedra, cobertos de musgos luminescentes, outros de madeira viva, com cipós em forma de escrita.
Havia portais metálicos suspensos no ar por correntes invisíveis e arcos de cristal rachado que emitiam uma leve vibração. Todos pareciam guardar algo, memórias, passagens, decisões não tomadas. Cada portal era um eco de um momento esquecido. O viajante caminhava entre eles com reverência, como se estivesse atravessando um cemitério de possibilidades. Sentia que ali estavam as escolhas que não fez, os caminhos que quase seguiu, as vidas que poderia ter vivido. Mas em vez de pesar havia respeito, como se até as decisões deixadas para trás fossem parte da sua completude. Parou diante de um arco esculpido em obsidiana negra. Ao tocá-lo, imagens vieram à mente. Uma cidade que nunca conheceu, um nome que quase escolheu, um amor que quase floresceu. Não era dor. Era uma ternura profunda por todas as versões de si mesmo que não chegaram a existir, mas que ainda assim viviam em algum lugar da alma. Ao caminhar mais adiante, encontrou um portal de espelhos partidos. Nele não havia reflexo, mas fragmentos de possibilidades. Ele viu o rosto de uma criança que poderia ter sido seu filho, um lar que poderia ter construído, um jardim que talvez ainda cultivasse em outro mundo. Por um instante, sentiu o peso do tempo não vivido, mas então compreendeu. Todos os portais levavam ao mesmo lugar, ele mesmo, aqui e agora. Cada caminho recusado, cada desvio, tudo o trouxera exatamente até onde precisava estar. No centro do campo, havia um portal diferente de todos os outros, simples, sem ornamentos, apenas 2 colunas de pedra branca e uma moldura de luz dourada. Ao se aproximar, ele não sentiu lembrança, mas presença. Não era um portal do passado ou do futuro, era o portal do agora. Ao atravessá-lo, o som do mundo mudou. O silêncio deu lugar a uma pulsação, como um coração que batia em sintonia com o seu. Ele não sabia para onde o portal o levava, mas isso já não importava. O mais importante era ter caminhado entre os portais e entendido que nada havia sido perdido. Tudo era parte do caminho. Ao cruzar o limiar de luz, uma nova paisagem surgiu, um bosque de árvores douradas, cujas folhas flutuavam lentamente antes de tocar o chão, como se o tempo ali se movesse em espirais. E no centro, esperava por ele um novo jardim, mas ele sabia. O campo dos portais abandonados ainda existiria em silêncio, à espera de todos que precisassem olhar com ternura para seus próprios. A travessia o levou a uma clareira de luz âmbar. Era noite, mas havia uma luminosidade suave que não vinha do céu e sim das próprias árvores. Seus troncos eram altos e lisos, com um tom dourado que parecia pulsar levemente. As folhas caíam em espirais lentas e perfeitas, como se dançassem uma coreografia contínua com o vento. Cada folha descrevia círculos ao cair, mas nenhuma tocava o chão com rapidez. Flutuavam por longos minutos, girando em silêncio absoluto, até repousarem sobre um solo coberto por musgo dourado. Era como se o tempo ali respeitasse cada gesto da natureza, estendendo os segundos como se fossem eternidades. O viajante caminhava sem rumo, mas guiado por uma sensação de estar sendo conduzido. A cada passo, uma folha pousava suavemente sobre seu ombro, sobre sua cabeça, sobre sua mão. E ao tocá-la algo acontecia. Ele se lembrava, não de eventos, mas de sentimentos esquecidos, um riso de infância, um cheiro de terra molhada, a sensação de pertencer, de ser amado sem condição. O bosque era feito de memórias que não precisavam de palavras. Era como se o tempo ali não passasse, mas sim se abrisse, revelando pequenos tesouros que nunca se perderam, apenas dormiam,
esperando serem lembrados. Mais adiante, havia árvores que giravam lentamente em seus próprios eixos. Suas raízes não tocavam o chão, mas flutuavam levemente sobre o musgo, criando uma sensação de levitação. O viajante entendeu, sem que ninguém lhe dissesse, que aquelas eram as árvores das revelações lentas. Suas folhas só caíam quando a alma estava pronta. Ele sentou-se sob uma delas. Silêncio, respiração, presença. Depois de algum tempo, não se sabe quanto, uma única folha se desprendeu e começou a cair. Diferente das outras, essa era azul escura, com pequenos pontos prateados que pareciam estrelas. Ao tocá-la, não houve lembrança. Houve visão. Ele viu um futuro calmo, ponto simples, onde estava sentado sob outra árvore com alguém ao seu lado. Não sabia quem era, mas havia paz, havia partilha. Um dia qualquer, em um lugar qualquer, mas onde tudo fazia sentido. E então a visão se foi. A folha dissolveu-se em luz entre seus dedos. O bosque continuava sua dança. Ao se levantar, percebeu que havia caminhos formados por folhas que giravam no ar, indicando direções. Ele não precisava escolher agora. O bosque paciente esperaria, porque ali, no bosque das folhas em espiral, o tempo não exigia pressa. Cada passo era uma chance de lembrar, de sentir, de simplesmente ser. A travessia o levou a uma clareira de luz âmbar. Era noite, mas havia uma luminosidade suave que não vinha do céu e sim das próprias árvores. Seus troncos eram altos e lisos, com um tom dourado que parecia pulsar levemente. As folhas caíam em espirais lentas e perfeitas, como se dançassem uma coreografia contínua com o vento. Cada folha descrevia círculos ao cair, mas nenhuma tocava o chão com rapidez. Flutuavam por longos minutos, girando em silêncio absoluto, até repousarem sobre um solo coberto por musgo dourado. Era como se o tempo ali respeitasse cada gesto da natureza, estendendo os segundos como se fossem eternidades. O viajante caminhava sem rumo, mas guiado por uma sensação de estar sendo conduzido. A cada passo, uma folha pousava suavemente sobre seu ombro, sobre sua cabeça, sobre sua comoção, como o vento, como o sonho que não precisa acabar. A Praça das Conchas Cantantes deixo para trás os espelhos de coral e sigo adiante, guiado por um corredor que se abre lentamente em um espaço amplo, quase como o coração da cidade submersa. É ali que encontro um dos lugares mais mágicos e serenos que já vi, a Praça das Conchas Cantantes. À primeira vista, parece uma praça comum, com colunas caídas e bancos de pedra cobertos por algas. Mas basta me aproximar para que um detalhe maravilhoso se revele. Espalhadas por todo o espaço estão conchas de todos os tamanhos, incrustadas no chão, nas paredes e até nas estátuas antigas. Quando a corrente marinha passa por elas, um som suave começa a ecoar. Não é apenas o som do mar, é uma melodia delicada, formada pelo sopro das marés que atravessam cada concha como se fossem flautas naturais. Algumas emitem notas graves, outras notas agudas, e juntas criam uma sinfonia calma, etérea, que parece embalar não apenas a praça, mas todo o oceano ao redor. Fico imóvel, deixando que os sons me envolvam. É como se a praça inteira respirasse. Ouvindo com atenção, percebo que não há repetição, não há pressa. Cada corrente cria uma música única, e cada nota se dissolve suavemente, dando espaço para a próxima. O tempo parece parar, e o que resta é apenas um canto infinito, sempre novo e sempre sereno. Convido quem me ouve a imaginar estar ali, sentado em um dos bancos de pedra cobertos por corais, respirando lentamente, deixando o corpo relaxar a cada sopro de melodia. O som das conchas não exige nada, apenas oferece repouso.
É como uma canção de ninar feita pelo próprio oceano. Observo uma cena delicada. Pequenos cavalos marinhos deslizam em grupo, movendo-se no ritmo da música invisível. Eles parecem dançar, como se também ouvissem a sinfonia e se deixassem guiar por ela. Mais ao fundo, vejo uma tartaruga antiga repousando próxima a uma estátua caída, balançando levemente, como se também estivesse sendo embalada pela melodia. O som não vem apenas dos ouvidos, mas parece atravessar todo o corpo, preenchendo cada espaço com tranquilidade. É uma sensação de entrega, como se cada nota fosse uma onda suave acariciando a mente, apagando pensamentos agitados, dissolvendo lembranças pesadas. A cada acorde, a respiração se torna mais lenta, mais profunda, como se o corpo inteiro estivesse sendo ninado pelas conchas. E penso em como essa praça talvez tivesse sido, em tempos antigos, um lugar de encontros. Pessoas caminhando, conversando, rindo. Hoje as vozes humanas se foram, mas o mar criou sua própria orquestra, transformando o silêncio em música. Nada realmente desapareceu, apenas mudou de forma. Enquanto flutuo pelo espaço, percebo que cada canto da praça tem uma melodia própria. Ao me aproximar de uma fonte submersa, as conchas ali emitem notas suaves, como se fossem cordas de um instrumento delicado. Já perto das colunas caídas, os sons são mais profundos, lembrando o ressoar de tambores distantes. Tudo se harmoniza sem esforço, em um equilíbrio natural. Permaneço ali por muito tempo apenas ouvindo. A mente se solta, os pensamentos se dissolvem, e o corpo se entrega ao estado de calma. É como estar dentro de um sonho em que nada pesa, em que nada exige, em que tudo é apenas som e silêncio entrelaçados. Antes de partir, aproximo-me de uma concha maior, quase do tamanho de um coração humano. Quando a corrente passa por ela, um som grave ecoa profundo, como um sussurro vindo das profundezas. Fecho os olhos e sinto que esse som não é apenas música, é também uma lembrança. Um chamado para descansar, para confiar, para se entregar ao ritmo lento do oceano. Ao me afastar, a praça permanece em seu canto eterno. Sei que mesmo depois que eu me for, as conchas continuarão a cantar, embalando quem passar por ali, embalando até mesmo aqueles que nunca a verão, mas que talvez a sintam em sonhos. E sigo adiante, mais leve, com a melodia ainda soando dentro de mim, como se fosse agora parte da minha respiração, parte do meu próprio coração. Tópico 16. As escadarias infinitas. Deixo a praça das conchas cantantes, lentamente para trás. Ainda sinto em meu corpo a melodia suave que ecoava em cada concha, como se a música tivesse se transformado em parte da minha respiração. À frente, o caminho se abre para uma estrutura imponente. São as escadarias infinitas, um dos lugares mais misteriosos e hipnóticos da cidade submersa. À primeira vista, parecem apenas degraus de pedra, cobertos por algas e corais que o tempo esculpiu. Mas logo percebo que não se trata de uma escadaria comum. Ela não termina. Os degraus se estendem para cima, desaparecendo em direção à superfície distante, e também descem, mergulhando cada vez mais fundo nas águas escuras. É como se fossem portais que ligam todos os tempos e lugares, convidando o viajante a escolher para onde seguir. Flutuo diante dela e sinto uma reverência silenciosa. Cada degrau parece conter histórias que não foram contadas, passos que nunca chegaram ao fim. O movimento da água torna os degraus vivos. Algas ondulam suavemente, como véus que escondem e revelam ao mesmo tempo, e pequenas conchas cintilam como estrelas presas no mármore do oceano. A sensação ao contemplá-las é de plenitude. Não importa se sobem ou descem, se levam ao passado ou ao futuro. As escadarias existem para lembrar que a vida é sempre caminho e nunca destino. Convido quem me ouve a imaginar estar ali, diante dessa imensidão serena. A respiração segue lenta, profunda, como se a cada inspiração fosse possível subir um degrau,
e a cada expiração descer outro. Um movimento suave, infinito, sem esforço, que leva a mente a repousar em um estado de tranquilidade. Aproximei-me mais, tocando um dos degraus cobertos de musgo marinho. Ele é frio ao contato, mas transmite uma energia suave, como se estivesse guardando memórias. Fecho os olhos e quase consigo ouvir passos de tempos antigos, ecos de vozes que passaram por ali. Mas o som se dissolve rapidamente, como se fosse absorvido pelo oceano, transformando-se em silêncio. Enquanto observo, percebo algo fascinante. A luz da superfície, ao tocar os degraus superiores, cria reflexos dourados que descem pelas pedras, iluminando o caminho como se fossem tochas aquáticas. Ao mesmo tempo, das profundezas surgem brilhos azulados, vindos de criaturas bioluminescentes que habitam os degraus inferiores. Assim, a escadaria se torna uma ponte de luz, unindo céu e abismo em uma dança lenta e eterna. Permaneço por instantes imaginando a sensação de subir, de avançar em direção à superfície, e depois de descer, mergulhando nas sombras profundas. Mas percebo que não há escolha necessária. Basta estar. Basta aceitar que, assim como a vida, a escadaria não exige pressa, não exige chegada. Ela existe para lembrar que o movimento é infinito e que cada passo, por si só, já é suficiente. Enquanto narro, convido o ouvinte a sentir essa verdade, que não há pressa em chegar, que o descanso está em cada degrau, em cada instante, em cada respiração. Assim como o mar embala as pedras, a mente pode se embalar no próprio ritmo, até que o sono se aproxime com suavidade. Observo ao longe uma cena delicada. Pequenos cardumes sobem pelos degraus como se realmente estivessem caminhando, formando desenhos que lembram peregrinos em marcha. Ao mesmo tempo, outros peixes descem deixando rastros luminosos. É como se a própria vida marinha compreendesse a função da escadaria. Um caminho sem fim, onde todos têm lugar. Antes de me afastar, fico diante dos degraus por mais um instante. A sensação é de que eles sempre estiveram ali e sempre estarão, testemunhando o fluxo eterno do tempo e das marés. Não há começo, não há fim. Apenas o movimento sereno, infinito, e ao deixar as escadarias infinitas, levo comigo essa certeza tranquila. Não é preciso chegar para descansar. O repouso está no próprio caminho, na entrega ao balanço do oceano, na calma de cada passo dado sem pressa. Tópico 17. O salão das estátuas adormecidas. Deixo as escadarias infinitas para trás, ainda sentindo no corpo aquela sensação de caminho eterno. Sem pressa, sem destino. Flutuo suavemente, até que a cidade submersa me revela um novo espaço. Amplo, silencioso e impressionante. O salão das estátuas adormecidas. À primeira vista, parece uma catedral submersa, construída não por mãos humanas, mas pelo próprio oceano. Colunas de corais altíssimos se erguem como pilares sagrados, e entre elas repousam figuras imensas, moldadas em pedra clara e cobertas por musgos delicados. São estátuas de homens, mulheres, crianças, mas seus olhos estão cerrados, como se estivessem em um sono profundo. Ninguém sabe ao certo quem eles eram ou por que foram esculpidos. Alguns dizem que representam os habitantes da cidade, imortalizados em um instante de descanso eterno. Outros acreditam que não são esculturas, mas sim pessoas reais, guardadas pelo oceano em um sono sem fim, à espera de um tempo em que possam despertar. Ao me aproximar, percebo a serenidade que emana do lugar. O salão é vasto, mas o silêncio é tão acolhedor que parece uma canção sem som. O movimento da água envolve cada estátua com delicadeza, fazendo algas dançarem suavemente sobre seus ombros, como cobertores que os mantêm protegidos. Toco a mão de uma delas, uma figura feminina de expressão calma, e sinto o frio da pedra. Mas há também uma sensação de paz, como se essa figura quisesse compartilhar seu repouso comigo. É como se me dissesse:
Aqui não há pressa. Aqui o tempo é apenas descanso. O salão é iluminado por fendas no teto submerso, por onde entram feixes de luz dourada. Esses raios tocam algumas estátuas, como se fossem bênçãos vindas da superfície. Outras estão nas sombras, mas mesmo ali parecem irradiar tranquilidade. Não há contraste nem diferença. Todas repousam em harmonia, envolvidas pelo mesmo oceano. Enquanto observo, noto cardumes pequenos nadando em volta das figuras, como se fossem guardiões silenciosos. Eles passam devagar, respeitando o sono eterno das estátuas. É curioso como até os peixes parecem compreender a sacralidade. Parece uma praça comum, com colunas caídas e bancos de pedra cobertos por algas. Mas basta me aproximar para que um detalhe maravilhoso se revele. Espalhadas por todo o espaço estão conchas de todos os tamanhos, incrustadas no chão, nas paredes e até nas estátuas antigas. Quando a corrente marinha passa por elas, um som suave começa a ecoar. Não é apenas o som do mar, é uma melodia delicada, formada pelo sopro das marés que atravessam cada concha como se fossem flautas naturais. Algumas emitem notas graves, outras notas agudas, e juntas criam uma sinfonia calma, etérea, que parece embalar não apenas a praça, mas todo o oceano ao redor. Fico imóvel, deixando que os sons me envolvam. É como se a praça inteira respirasse. Ouvindo com atenção, percebo que não há repetição, não há pressa. Cada corrente cria uma música única, e cada nota se dissolve suavemente, dando espaço para a próxima. O tempo parece parar, e o que resta é apenas um canto infinito, sempre novo e sempre sereno. Convido quem me ouve a imaginar estar ali, sentado em um dos bancos de pedra cobertos por corais, respirando lentamente, deixando o corpo relaxar a cada sopro de melodia. O som das conchas não exige nada, apenas oferece repouso. É como uma canção de ninar feita pelo próprio oceano. Observo uma cena delicada. Pequenos cavalos marinhos deslizam em grupo, movendo-se no ritmo da música invisível. Eles parecem dançar, como se também ouvissem a sinfonia e se deixassem guiar por ela. Mais ao fundo, vejo uma tartaruga antiga repousando próxima a uma estátua caída, balançando levemente, como se também estivesse sendo embalada pela melodia. O som não vem apenas dos ouvidos, mas parece atravessar todo o corpo, preenchendo cada espaço com tranquilidade. É uma sensação de entrega, como se cada nota fosse uma onda suave acariciando a mente, apagando pensamentos agitados, dissolvendo lembranças pesadas. A cada acorde, a respiração se torna mais lenta, mais profunda, como se o corpo inteiro estivesse sendo ninado pelas conchas. E penso em como essa praça talvez tivesse sido, em tempos antigos, um lugar de encontros. Pessoas caminhando, conversando, rindo. Hoje as vozes humanas se foram, mas o mar criou sua própria orquestra, transformando o silêncio em música. Nada realmente desapareceu, apenas mudou de forma. Enquanto flutuo pelo espaço, percebo que cada canto da praça tem uma melodia própria. Ao me aproximar de uma fonte submersa, as conchas ali emitem notas suaves, como se fossem cordas de um instrumento delicado. Já perto das colunas caídas, os sons são mais profundos, lembrando o ressoar de tambores distantes. Tudo se harmoniza sem esforço, em um equilíbrio natural. Permaneço ali por muito tempo apenas ouvindo. A mente se solta, os pensamentos se dissolvem, e o corpo se entrega ao estado de calma. É como estar dentro de um sonho em que nada pesa, em que nada exige, em que tudo é apenas som e silêncio entrelaçados. Antes de partir, aproximo-me de uma concha maior, quase do tamanho de um coração humano. Quando a corrente passa por ela, um som grave ecoa profundo, como um sussurro vindo das profundezas. Fecho os olhos e sinto que esse som não é apenas música, é também uma lembrança, um chamado para descansar, para confiar, para se entregar ao ritmo lento do oceano. Ao me afastar, a praça permanece em seu canto eterno.
Sei que mesmo depois que eu me for, as conchas continuarão a cantar, embalando quem passar por ali, embalando até mesmo aqueles que nunca a verão, mas que talvez a sintam em sonhos. E sigo adiante, mais leve, com a melodia ainda soando dentro de mim, como se fosse agora parte da minha respiração, parte do meu próprio coração. Tópico 16. As escadarias